Portanto, rezai assim: Pai nosso que estais nos céus. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo aqui à nossa terça-feira da nossa primeira semana do tempo da Santa Quaresma. Convido você a darmos continuidade à nossa caminhada quaresmal. Hoje eu estou aqui num lugar diferente, estou aqui num lugar chamado Arrozal, que é um distrito de Piraí. Estou desde ontem aqui para o retiro dos nossos seminaristas que estão no seminário propedêutico. Ficarei com eles até a quinta-feira, por isso é que estou gravando o nosso vídeo aqui, nesse lugar que convida já a oração, muito cercado de verde, de natureza. Isso ajuda a gente a rezar, tá bom? Continuemos então a nossa caminhada. E hoje Jesus está a falar de uma coisa muito importante na caminhada quaresmal, que é a nossa oração. A oração de Jesus, ela mostra um Deus que possui uma enorme sede de relacionamentos. Ele é um Pai que deseja entrar em diálogo com todos. E é significativo que Jesus comece a falar de um Pai que quer se aproximar de todos, sem barreiras e sem preconceitos. Fixando-nos em Jesus, os nossos olhos e também o nosso coração, aprendemos, na graça do Espírito Santo, o caminho para o Pai. No nosso interior, devemos sentir que rezamos continuamente. A oração de Jesus, ela é uma oração revolucionária, instigante e provocativa. Ela nos liberta do cárcere da nossa própria rotina, resgata-nos do desânimo e alimenta a consciência de que somos conduzidos por uma presença que é amorosa e cuidadosa. No Pai Nosso, nós proclamamos que Deus está nos céus. O que significa isso? Ou seja, que Ele está presente em tudo e em todos. Tudo é santuário de Deus, do Deus providente. Tudo é a sua morada. Por isso, toda a criação é um grande templo habitado pela presença divina. Crer no Deus que está nos céus é comprometer-se com o cuidado de sua obra. A fé no Deus providente é fundamento para a vivência de uma ecologia integral. Elementos que podem hoje nos ajudar na nossa oração. Comece a sua oração cuidando dessa tenda que é o encontro interior. Primeiramente, cuidando do ambiente. A gente sempre fala isso aqui, escolha o local mais adequado para você fazer a sua oração. Assuma uma atitude de silêncio, pacificando-se tanto externamente, procurando lugares livres de muito barulho, de televisão, de celular e de qualquer outra coisa que te atrapalhe, mas procure também se silenciar internamente, interiormente. Centralização na presença de Deus, ou seja, eu quero me colocar diante da presença do Senhor. E com essa imaginação, então, é que a gente vai visitar o texto de hoje, que está em Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Tome o texto de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. E vamos ler bem devagar, saboreando a palavra de Deus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais
muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Você pode parar esse vídeo, pausar e ler esse texto mais uma vez, bem devagar, procurando saborear as palavras da palavra de Deus proferida hoje. Dando continuidade, com a imaginação agora, faço a composição do lugar onde Jesus proclamou a oração do Pai Nosso. Com o exercício da sua imaginação, agora, se te ajuda, pode fechar seus olhos e tente imaginar esse lugar, esse cenário, aonde Jesus está ensinando os discípulos a oração do Pai Nosso. Componha esse lugar. Contemple Jesus. Observe o seu olhar, o seu semblante. Procure escutar as suas palavras. Contemple os discípulos. Contemple cada um deles. O modo como falam, o modo como se vestem. O que será que conversam entre si? Seus olhares, seus silêncios. Como recebem as palavras de Jesus? Escute junto deles, coloque-se no meio deles, escute Jesus que te ensina o modo como você deve se direcionar a Deus, como um filho a seu Pai. Alimente, nesse momento, uma atitude filial. Eu sou filho, filha, amado, amada, querida pelo Pai. E peça, nesse momento, a graça dessa semana, o pedido da graça dessa semana que nos acompanha. Senhor, dá-nos um coração contemplativo, capaz de admiração, assombro e gratidão diante da beleza e da vastidão da criação, dom de Deus. Lendo as motivações que nos ajudam a saborear ainda mais essa palavra, os evangelhos nos revelam que Jesus, em muitas ocasiões, e sem deixar-se prender pelas necessidades urgentes, também pelas expectativas dos seus amigos, ou pelas ameaças dos seus inimigos, Jesus se afastava dos seus discípulos. Jesus se afastava do povo, dos espaços que eram costumeiros, habituais, das atividades missionárias. Jesus procurava se afastar dessas atividades todas para orar,
para colocar-se em oração. Essa distância, ela fazia Jesus entrar na intimidade com o Pai. Jesus ia gerando dentro dele uma nova sensibilidade para perceber os acontecimentos e também a ação do Pai como centro da realidade, de modo que podia assim anunciar surpreendentemente a boa nova do reino. Sabemos que Jesus vivia uma profunda sintonia com o Pai, essa sintonia que se manifestava no seu modo de rezar. Jesus rezava nos momentos difíceis. Ele dava graças ao Pai e louvava o Pai por ter revelado os seus mistérios do reino aos mais pequeninos. Jesus também rezava solicitando o perdão lá no alto da cruz para todos aqueles que o estavam crucificando. Jesus rezava nos momentos decisivos da sua vida, como foi o momento da escolha dos discípulos, o momento da sua missão, o momento antes do seu batismo, os momentos da sua pregação, a eleição dos discípulos e até lá no alto do monte, antes da sua transfiguração. A oração de Jesus contagiava, ela despertava interesse nos outros, até o ponto dos seus amigos lhe pedirem que lhe ensinasse a orar, porque via que ele tinha outra profundidade e superava aquelas orações formais, cheias de ritualismos do seu tempo, e aquelas orações também recitadas somente de cor, de memória, mas que não eram orações que brotavam da vida, do coração. O que é mais original e revolucionário em Jesus é a atitude de dirigir-se abertamente ao Pai, com palavras ao mesmo tempo simples e emotivas, na linguagem de todos os dias. Na sua oração, Jesus revela um Deus que é Pai e Mãe, ou seja, um Deus que é cheio de ternura e de compaixão, que toma a iniciativa, que rompe as distâncias, entrando em comunhão com todos os seus filhos e filhas. Por isso, a primeira palavra da oração expressa um grito que ecoa além dos limites do espaço e do tempo. Jesus não disse, por exemplo, Deus nosso que estás nos céus, nem disse, por exemplo, Criador nosso que está nos céus, e nem tampouco disse Todo-Poderoso que está nos céus. Portanto, é significativo que Jesus tenha chamado Deus de Abá, de Pai, Papai, Paizinho, Painho, como fala o povo do Nordeste. Para Jesus de Nazaré, Deus não quer que os seres humanos tenham medo da presença do Pai, mas que lhe sejam íntimos. Não quer demonstrar poder que desperta pavor, mas sensibilidade que alimenta proximidade. Não quer controlá-los, mas fomentar a sua liberdade. Segundo Jesus, o Deus que se esconde atrás da cortina do tempo e do espaço não é um juiz a ser temido. Antes de tudo, é um Pai sensível, é um Pai providente, é um Pai cuidadoso que quebra distâncias e quer se aproximar de cada um de nós. Convido você agora a rezar o Pai Nosso, utilizando aquilo que é um método que Santo Inácio ensina lá no livro dos exercícios espirituais. Santo Inácio ensina um modo muito interessante de rezar, que é o quê? Contemplar o significado de cada palavra da oração. Dizer, portanto, palavra por
palavra. Por exemplo, Pai Nosso. Você saboreia essa palavra, enquanto encontrar significados para ela. Depois continua, que estás nos céus, e assim por diante. Sentidos novos, comparações, gosto, consolação, sem se preocupar em passar adiante. Como um filho muito amado, faça um colóquio com seu pai, expressando em palavras tudo aquilo que nesse momento está no seu coração. Portanto, primeiro você reza a oração, procurando saborear cada palavra, e depois você conversa com Deus, com o Pai, de tudo aquilo que está nesse momento no seu coração. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Converse com Deus nesse momento sobre tudo aquilo que você deseja falar para o seu Pai, o Pai que está nos céus.
vou agradecendo a Deus esse momento de conversa, de colóquio com Ele. E hoje quero terminar esse momento com o Salmo de hoje, que é o Salmo 33, 34. Comigo engrandecei o Senhor Deus, Comigo engrandecei o Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, que o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O Senhor pousa os seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado, mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado, ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terminada a minha oração, convido você sempre a fazer a revisão da sua oração, fazendo o exame da sua oração, ficando sempre atentos àquilo que são os sentimentos mais elevados, lembrando que não é para a gente fazer um relatório da nossa oração, é para a gente registrar aquilo que foi mais significativo, aquilo que foi mais forte. Teve um sentimento que foi mais forte, registra no seu caderno. Teve um pensamento que foi um pensamento mais elevado, mais nobre, registra no seu caderno. Teve alguma luz que a palavra de Deus lançou sobre a sua vida, ou Deus te fez algum pedido, algum apelo, registre isso no seu caderno espiritual, no seu caderno de vida. Tá bom? Um grande abraço, ânimo e generosidade. E até a próxima, se Deus quiser.